Olá, eu sou Flávia Browns. E eu sou o Bruno Browns. Seja bem-vindo ao Browns pelo Mundo, o seu podcast de viagens. No episódio de hoje, nós vamos falar de um país incrível, África do Sul. Se você quer saber o que fazer lá, nós criamos uma lista de 7 lugares imperdíveis para vocês conhecerem. Nosso top 7. Basicamente passando por 3 locais: Joanesburgo, Pilanesberg e Cape Town. Bora lá? Bora! E esse país, a África do Sul, é tão incrível que montar essa lista de só 7 lugares não foi algo muito fácil, né? Parecia até injusto, né, com os outros Injusto. locais. Então, uma sugestão de 7 lugares que ficaram muito marcados pra gente e a gente vai compartilhar aqui agora. Então, vamos do 7º lugar até o 1º lugar. Certo. Então, em 7º lugar, ficou Soweto. Soweto, uma abreviatura de Southwestern Townships, os subúrbios do sudoeste em Joanesburgo. Por que, Flávia, Soweto está na nossa lista? Quando a gente fala em África do Sul, acho que todo mundo acaba, né, de primeira vindo safari, natureza, animal, vida selvagem, praias. Mas não tem como a gente não elencar ali alguma coisa relacionada à parte histórica do país. Tá? Então, eu acho que isso foi bastante marcante durante a nossa visita ao país, principalmente em relação ao apartheid, entender melhor o que foi, né, e as cicatrizes que o apartheid deixou até hoje. Eu acho que isso nunca vai ser reparado, né? E toda a situação de valorização que tem, né, Nelson Mandela, Desmond Tutu, porque foram líderes exatamente para enfrentar, inicialmente de forma mais pacífica, né, e depois até veio com um poder de reconciliação que eles tiveram no país. Então, assim, conhecer Soweto, ele traz muito essa reflexão, né, essa caracterização histórica. Então, é um passeio assim que não tem como deixar, até mesmo porque no caminho de Soweto, a gente passa em outros pontos turísticos, como o próprio Museu do Apartheid, Constitution Hill, né, que foi uma das prisões que Mandela ficou. Sim, e quando você viaja, claro, você busca diversão, você quer relaxar, mas se você vai para um lugar, qualquer lugar na verdade, é importante você conhecer a história e o povo do lugar, de alguma forma. E esse passeio por Soweto é uma imersão total nisso, né? E você começou a falar da questão dos outros lugares que você consegue ver antes de chegar em Soweto. Então já dá para conversar sobre a forma que a gente fez para chegar em Soweto. Isso. Porque quando você está em Joanesburgo, todo mundo faz um tipo de alerta. Ah, você não pode ir naquele lugar ali, você não pode sair dessa região aqui, porque é uma cidade perigosa. É uma cidade que você tem que tomar cuidado, tem lugares que você simplesmente não pode ir. E para ir até Soweto, você vai com um guia turístico. Você pode contratar alguém de lá, específico, que você recebeu uma indicação, Alguma agência, né? uma agência que vai deixar tudo certinho, ou fazer o que a gente fez. A gente reservou pelo Get Your Guide, aquele aplicativo, o passeio do City Sightseeing Bus, aquele busão vermelho, o hop-on, hop-off, né? Que você escolhe os pontos da cidade que você quer descer, você visita por um tempo e volta para o busão. E no meio do caminho tem um lugar que você para e você pega um ônibus menor, para ir até Soweto. E nesse ônibus vai ter claro, o motorista e o guia, que é um guia local, né? Isso que é bacana, né? Então, é um cara que nasceu lá, vive lá, conhece, né, as ruelas, digamos assim, da região e sabe muito bem explicar a história, né? Não só a história, mas presente hoje ali, e sabe te mostrar os locais que você pode ficar e sempre tá te acompanhando com todas as informações que você precisa saber do local. Então você pega esse ônibus e vai em direção a Soweto.
No caminho, uma das primeiras coisas que você vê é o estádio de futebol, o Soccer City, que quem acompanhou a Copa do Mundo em 2010, naquela época eu gostava bastante do futebol, e essa Copa foi marcante para mim. Vuvuzela, Shakira. Exatamente. Você ficava contagiado pela empolgação do povo africano tendo a Copa lá na cidade deles, no país deles. E esse estádio ficou muito marcado para mim. Daí você pega o carro, passa por ele. É aquele estádio que parece uma tigela de cerâmica gigante, colorido, Parece ladrilhos coloridos, né? ladrilhos coloridos, exatamente. E aí o guia já vai falando do amor deles pro futebol, vai falando do time que ele torce, que acho que era o Kaiser Chiefs. Ele falou que odiava o outro time, que até me esqueci o nome agora. Mas então já se vai ficando no clima, né? E depois do estádio, eu acho que o próximo que aparece são as famosas Orlando Towers. Aqueles silos gigantes Sim, que chega a quase 100 100 metros e é metros. também um lugar icônico assim que representa bem a, a cidade, a região de Soweto, né? Você sabe que você está ali, né? E ali ele fala, ó, se vocês quiserem subir ali pro lado de bungee jump, a gente dá uma paradinha aqui, vocês vão. Ninguém se Mas arriscou no dia, né? não, E a gente muito menos. sim, sem chance. Tem bungee jump, tem rapel, hum, tirolesa Tirolesa. também. E Mas assim, né? A gente também tem que pensar que o nosso era o último horário do passeio do dia. isso. Então também, né, não teria muito tempo para ir até Soweto, de fato, e retornar em tempo hábil, digamos assim, para a cidade. Mas eu acredito que se a pessoa tem a intenção de fazer uma programação assim mais radical, de repente meio que por conta, né? Vai com os com, amigos, enfim, com o guia com um guia. contratado específico, não através desse tour que a gente pegou, Isso, mas alguém recomendado por uma agência que vai, daí fica o dia inteiro, vai explicando cada lugar. Tem que ser assim, na verdade, porque sim. sozinho é um tanto arriscado, né? E também a pessoa vai se perder, porque primeiro que é mão inglesa, né? E o trânsito esse é um pouquinho caótico. Não é É, absurdo, mas putz, tem eu que acho que cuidar o um pessoal anda pouquinho. muito rápido, né? E também acho que pelo fato da gente não estar acostumado com a É, questão da mão inglesa, na hora de ter cruzamentos, ali fica muito confuso, né? Na sim. nossa cabeça ali para se virar. Mas muita gente se vira, Sim. né? Aluga carro e vai. Bom, indo um pouquinho mais para frente, a gente vai até a famosa rua Villa Casa Street. E ele vai levar a gente até uma casa onde morou Nelson Mandela, que você também pode entrar e visitar. É um pequeno museu ali. E essa rua, ela é famosa porque além do Mandela, morou também o Desmond Tutu. Ou seja, dois vencedores do Prêmio Nobel que moram na mesma, moraram, né, na mesma rua. Isso é algo, né, É, que eles só valorizam tem ali, né? bastante. É. Indo um pouquinho mais para frente, você vai ter o Memorial Hector Peterson. E essa foi uma das principais partes para mim, que ali apareceu um outro guia que começou a conversar com a gente, explicar o que foi a revolta de Soweto em 1976. Sim. E ele explicou mostrando assim, aconteceu naquela rua ali, os policiais vieram de lá, o menino saiu daqui. Então, foi deixando a gente imerso em tudo. Né? Nessa revolta de Soweto, foi um dos momentos mais marcantes durante o Apartheid. Inclusive, se você procurar na internet, você vai ver uma foto bem assim, bem famosa da época, tem um rapaz de uns 15, 16 Acho que anos. 12, é. A Acho criança que que, morreu, né? acho que isso, o menino que acabou morrendo, um 12, né? Vários, tinha 12 anos, está sendo carregado por um pouquinho mais velho e do lado uma menina também, né? Em Sim. desespero, assim. Uma foto bem marcante. E tem um memorial para esse menino. Essa foto até ganhou assim visibilidade mundial, né? Isso, Que acho que daí abriu mais assim, expandiu os olhares dos outros países em relação ao que estava acontecendo na África né? do Sul. E daí ele explica pra gente que eram estudantes que foram protestar
porque eles não queriam ter aulas em africâner, um idioma que eles não conheciam, Exato. né? E eles usaram em algum momento pedras ali e foram respondidos com balas, né? E a maioria é criança, Criança. adolescente. E assim, uma coisa que eu acho que fica muito claro ali é a briga do apartheid vem muito também pela questão da educação, né? Então, acho que uma boa parte da briga que tinha é porque os negros eles eram excluídos, né, do sistema educacional de qualidade. Então, o pouco que eles tinham de acesso à educação era uma alfabetização muito básica, até mesmo para que eles não pudessem desenvolver o consciente deles, né? E eles ficassem mesmo como para sempre, digamos, num trabalho mais braçal, né? Então, você vê isso hoje até na questão dos serviços lá, é muito difícil você ver uma pessoa branca trabalhando em limpeza, né? A gente Né? não viu ninguém, né? Na construção civil, ou seja, trabalhos mais braçais, mais pesados, né? Então, uma pessoa que tem mais de 40 anos viveu o apartheid, Viveu. né? Então, por isso que a gente estava falando que essa sequela, essa cicatriz sempre vai ficar, né? Então, e boa parte dessa briga veio também, né, acho que até dentro dessa revolta que você está falando, de Soweto, exatamente por direitos iguais, melhores em relação à questão da educação. Né? E essa é a questão, a imersão nesse lugar, que desde o começo ele já fala que a cidade queria esconder Soweto, deixar eles, só ia para trabalhar nos piores serviços possíveis e voltava lá e não aparecia, né? Então, e eu fiquei pensando nisso quando eles falaram, porque assim, os pais dessas crianças estavam trabalhando para os brancos na cidade, É, né? Então eles deixavam seus filhos em Soweto para estudar, para, né, ficar ali durante o dia e nem sabiam o que estava acontecendo enquanto aconteceu sim. tudo, né? Toda a revolta, toda a matança. Então, imagine que dor, né? Você praticamente não ter adulto naquela região que teve um massacre de criança. Né? E bom, só para encerrar o nosso sétimo lugar, também lembrar uma coisa, ali tem alguns hospitais, e um hospital bem assim, é um hospital universitário, que os médicos que saem de lá saem preparados para atender tudo, porque eles atendem de tudo lá, e, eles querem ser, tem gente de vários lugares do mundo que querem contratar esses médicos, porque eles são muito bem treinados lá. E até o guia falou uma hora, assim, que a gente tava indo em direção lá, bem no meio de Soweto, ele falou que se acontecer alguma coisa com algum de vocês aqui, a gente pode ir direto para o seu hospital, eles vão salvar vocês, e vocês não vão ter que pagar nada. É público e de qualidade. E pareceu que ele até deu uma ironizada, tinha uns americanos na van, né, Sim, como, né, tipo, lá no país de vocês não não é tem bem isso, assim, né, né? Aqui temos. Bom, se tiver um pouco mais de tempo, recomendo passar, né, mais tempo, com mais calma. Sobe no Orlando Towers, pula de bungee jump, você que curte uma adrenalina. Entra na casa do Mandela, toma um café, faz um almoço típico lá, tem algumas opções. Sim. Antes de sair, toma uma cerveja feita por eles. Vai sair com vários aprendizados, um lugar que não dá para deixar de fora. Perfeito. Bora pro sexto lugar? Sexto lugar, quem que a gente tem? Two Oceans Aquário. Two Oceans Aquarium. Um aquário, como o nome diz, que fica no V&A Waterfront, que é um prato cheio para quem se interessa pela vida marinha, mas que também vai agradar quem não é tão fã assim, né? Exato. Então, esse passeio já estava no nosso roteiro e eu estava bem ansiosa para conhecer. Eu já tinha visto algumas fotos, alguns vídeos, e eu, como amante de animais, estava bem curiosa para conhecer o que eles tinham para nos mostrar. E, especificamente, no dia que nós fomos, a gente fez uma mudança até nos dias do roteiro em função do tempo.
né? Então era um dia que estava mais frio, era um dia que tinha previsão de chuva, até choveu Choveu. no dia. Então acaba sendo um ambiente, né, interno ali que você, quando está em viagem, consegue se manter ativo, conhecendo, né, o país que você está, sem estar ali exposto às questões climáticas. Então dá para deixar ali, né, como uma programação para um dia específico de tempo ruim, mas, por outro lado, não recomendo deixar de ir se só fizer sol. Acho que tem que ir, tanto que está no nosso top 7. Sim, tá no nosso top 7. Eu não tinha tanta expectativa, para falar bem a verdade, mas já na primeira sala desse aquário eu já vi que era um lugar diferente. Ele é muito bem elaborado. Ele convida você a conhecer as espécies que só tem ali. Inclusive, é uma coisa que eles falam, que o nome, né, Two Oceans Aquarium, os dois oceanos. Ou seja, aquela região ali, Cidade do Cabo, um pouquinho mais para frente, é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Isso proporciona um ecossistema, espécies que só tem ali. Isso. E eles foram muitas das coisas que tem foi transportada pro aquário para você conhecer e só vai ver ali. Perfeito. E lá tem de tudo, né? Tem peixes de diferentes tamanhos, cores, formatos. Tem água-viva, anêmonas, tem cavalo marinho, lagosta, camarão, tubarão, arraia, tartaruga marinha, né? Então, e também tem um animal fofo que a gente já vai falar. Talvez seja... Eu acho que eu não esperava que tivesse lá, né? Talvez seja a estrela desse lugar? Talvez. Bom, vários aquários, assim, eles são feitos de um jeito que eles são bonitos de ficar vendo. Você fica ali olhando, tira uma fotinho, aprende sobre um peixe específico lá, uma água-viva. E tem aquele aquário enorme que tem um palestrante que fica explicando como é que funciona a alimentação. E tem crianças tendo aula lá também, Sim, de vez em quando. É um lugar que é turístico, mas também os locais acabam fazendo visitas guiadas com seus professores para aprender um pouco mais sobre o bioma, né, da região, e principalmente em questão da conservação, né, ambiental dos oceanos. Então eles têm muito esse intuito de explicar sobre a extinção das espécies marinhas, né, o que a gente pode fazer para tentar conter tudo isso. E sempre tem, além dos guias, né, explicando, também murais, né, tudo escrito sobre essas questões. Também tem um túnel que você passa por baixo desse grande aquário ali. Você vê o tubarão passando por cima de você, mas é um tubarão dócil, tranquilo, calmo. É engraçado porque, assim, realmente o objetivo nessa parte, que é o túnel, né, ele dá a impressão que é como se você estivesse no fundo do mar. Sim. Então você tem a visão em cima de você, em todos os lados, e cada momento aquelas espécies estão transitando, né? Então, ora um está em cima, outro está do lado, embaixo, e eles convivem em perfeita harmonia. E aí você atravessa esse túnel e você vai chegando, tem um desenhozinho ali de um pinguinzinho, e depois você começa a escutar uns barulhinhos meio estranhos assim, e é a família de pinguim. Talvez as estrelas do aquário? Sim. Pode ser, né? Acho que para muitas pessoas acaba sendo a primeira vez que acaba vendo um pinguim ao vivo, né? E eles são muito bonitinhos, são pequenos, né? São animais de 60, 70 centímetros, mais ou menos, leves, 2 a 4 quilos. E você tem a oportunidade de ir caminhando nesse setor e simplesmente apreciando cada movimento fofo que eles fazem. Então, eles comendo, eles se comunicando da forma deles, eles andando, que é muito bonitinho. Uma passada bem peculiar dos pinguinzinhos, né? Sim. Daí tem uns bancos que você senta ali e fica vendo os pinguins, porque alguma coisa diferente, interessante vai acontecer.
Nem que seja ele gritando na tua cara, já é engraçado. Porém, vamos, não é muito engraçado a situação, né, dos pinguins ali, porque eles ali explicam a questão que é uma espécie que está em extinção. Né? Isso, ameaçada. Ameaçada de extinção, na verdade. Porque antigamente tinha um número muito maior desses pinguins africanos, foi diminuindo cada vez mais. E um dos objetivos dele, do aquário, é preservação, né, da espécie. Eles fazem projeções, né, que para 2050 talvez a gente não consiga ver os pinguins naquela região vivendo livremente. Né? Então, acaba sendo bem triste e acaba trazendo bem essa questão da reflexão, né, de mudança comportamental para a conservação. Informações práticas relacionadas ao Two Oceans Aquarium. É um aquário que abre de domingo a domingo e eles falam lá todos os dias do ano, então deve estar sempre aberto, das 9h30 às 18 horas, por mais ou menos R$80, 260 rands. Tem uma lojinha lá também. Lojinha, nossa, tem muita coisa nessa loja. Claro que o destaque é o pinguim, né? Dá para fazer a festa lá. Falando em pinguim, eu acho que a gente pode ir para nossa quinta posição. Hein? Sim. Então, quinto lugar ficou uma região bem bacana de um passeio maior que nós fizemos, que é Boulders Beach. Boulders Beach, resumindo, é a praia que você vai para ver os pinguins no seu habitat natural. Por que que tá na quinta posição? Tá. Então, mais uma vez, para mim era um dos locais que eu estava mais aguardando e eu achei que superou as expectativas, porque embora seja um local bastante movimentado, turístico, né? Bem extremamente turístico. cheio, assim, acaba fluindo bem. Né? Porque todo mundo quer ver pinguim. Sim. Que tem um amigo meu que falou que quem não gosta de pinguim é psicopata. E eu concordo. E assim, apesar de você ter que dar uma empurrada num turista aqui, no outro lado, de leve, né, com respeito, fica todo mundo muito junto, mas a partir do momento que você consegue aquele lugarzinho na frente, ali na passarela, você fica o tempo que você quiser vendo eles. Mergulhando no mar, saindo em fila, andando, descansando, rolando na areia. Então, é um local que é de proteção, né, de conservação deles. Então, ele é basicamente uma passarela, uma grande passarela que você vai percorrendo e visualizando. Alguns locais, né, ali você consegue ter um contato mais próximo, digamos assim, se fica 1 metro dele, né, porque é basicamente o local que eles têm alguns ninhos. Né? Tem então, os ninhos também. Isso, eles usam muito aquela região por ser protegida para botar os ovos, né, ter os filhotinhos. Então, alguns desses ninhos são construídos pelo próprio lugar ali, né, pelos humanos, digamos assim, são igluzinhos, né, pequenos, e eles acabam tendo essa segurança. Então, é um local que você realmente fica próximo. Porém, de forma alguma, nós devemos tocá-los. Por que a gente fala isso? Porque eles são muito tranquilos, eles parecem não ter medo da gente. Então, é bem fácil você ver eles próximos, chegando próximo da grade, mas é proibido a gente tocar, alimentar o animal, sim. Inclusive é passível de multa a partir do momento que algum guia lá, algum segurança visualiza isso. Porque tem cartazes que falam assim, não encoste no pinguim. Então por que você vai encostar, né? Exato. Não faz sentido. E enquanto você está ali observando, daí às vezes fica uma sensação meio agridoce, sim, porque você lembra do que você aprendeu no aquário sobre o fato de ser uma espécie ameaçada e você vê, putz, né, se não... Parece injusto, né? Eles são muito fofos para não existirem mais livres. Né? Sim. E eu vi que eles chegaram ali, os pinguins, nessa praia, por volta de 1982. Eles saíram lá da Robben Island, que fica um pouco mais para frente, porque diminuiu a quantidade de comida onde eles estavam lá, e eles se encontraram nessa praia, que tem essa rocha grande, né? Por isso que é o nome Boulders Beach. E foi o lugar ideal para eles ficarem. E daí foi aumentando a população dos pinguins ali,
nessa Isso. parte. Eu acho legal também só a gente lembrar que essa ilha, né, Robben Island, foi exatamente um dos locais que Nelson Mandela ficou preso, digamos, a maior parte do tempo, né? Mas quase 30 anos preso na Robben Island, e é uma ilha que a gente consegue ver de várias partes da Cidade do Cabo, inclusive da Table Mountain, que é um spoiler, talvez esteja na lista. Talvez, né? E, e na própria Table Mountain ele fala que o Mandela da Robben Island olhava para Table Mountain pensando em liberdade e tudo. Isso. Ah, e uma coisa dessa região, da Boulders Beach, que a gente até visualizou e deve ser bem legal, é alguns passeios de caiaque. Né? Então tem Caiaque gente que acaba pegando ali, né, no dia e faz esses é passeios. uma Então você opção. consegue ficar até próximo de pinguins que estão nadando ali, né, na região. Uma das opções de chegar na Boulders Beach é você alugar um carro em Cape Town e ir em direção a essa praia. É uma estrada tranquila, são cerca de 40 quilômetros para chegar ali. É uma opção. E de repente você vai mais cedo, você vai chegar antes do povo e vai aproveitar melhor. A gente fez um tour, que é um tour bem famoso, que é o Cape Peninsula, que passa por vários lugares e um deles é o Boulders Beach. O nosso tour foi bom, a guia era muito boa, eles usaram o tempo de uma maneira eficiente, que deu para ver vários lugares. Sim. Provavelmente a gente não conseguiria ver todos esses lugares, mas, claro, não tem aquela liberdade que um carro proporcionaria nesse local. Se você quer muito ver pinguim, ficar sem preocupação, Sim. talvez seja uma boa opção. E por conta, né, E por enfim. conta. Bom, acho que vamos para o quarto lugar da nossa lista. Então vamos lá. V&A. V&A Waterfront. Por que está na nossa lista em quarto lugar? V&A Waterfront. Esse é um dos lugares mais famosos de Cape Town. Ali tem de tudo. Você tem hotel, você tem restaurante, você tem cinema. Antigamente era um porto. Um porto que virou um centro cultural e de lazer. Tem um shopping gigante também, né? E ali tem de tudo, mas a gente foi a primeira vez ali, justamente no dia do que a gente Two foi no Oceans. Two Oceans, a gente já estava do lado do V&A. Então o Two Oceans fica dentro do V&A Waterfront. E também a gente acabou visitando aquele museu. O Zeitz Museum, que fica ali perto também. Tem muitos turistas que se hospedam nessa região, Sim. porque ele tem de tudo. Inclusive foi um lugar onde tem loja de artesanato, as lembrancinhas que se quer trazer, né? Que se fica um Isso. tempão vendo, né? E eu achei legal porque a gente acabou indo tanto na hora, assim, durante o dia, né, almoçamos lá, quanto a gente foi também no período da noite, que é uma outra conformação, né, a questão das luzes. Então, parece que é outra experiência, parece que é até outro local, digamos assim. Esteticamente é incrível ali, porque Sim. você tem o porto, os barcos, iate, e você olha no fundo, tá a Table Mountain ali. Sim. Então, E tem a Mandela Square, né? ali é a Nobel Square. Nobel, Que isso. são alguns vencedores do prêmio Nobel e uma da escultura do Mandela. E ali geralmente tem um pessoal tocando música, fazendo algumas apresentações, deixando a gente no clima ali, assim. Mais imerso, né? E você falou que a gente almoçou ali. É uma região que, claro, você tá do lado, é o porto, Sim. então tem bastante fruto do mar, e o pessoal gosta bastante de ostra lá. E eu achava que amava ostra, mas eu amo ostras gratinadas. Agora, ali era mais a crua que fala? Pô, é uma ostra gigantesca. E Puxa, foi difícil. Você parece que tá tomando um gole d'água de mar. e ostra crua, né? Sim. Não sei, eu prefiro a gratinada ali, mas o pessoal que é entendido fala que é uma das melhores ostras da região. Sim, ela realmente é bem grande, bem carnuda, digamos. Carnuda. Né? Eu acho que é válido, sim, mas talvez pedir um pouquinho melhor. Mas isso, claro, que é da preferência de cada um, né? Tem gente que gosta de ostra in natura, né, que se chama, mas a gente realmente constatou que não é a nossa preferência. O V&A, como era um porto industrial que estava meio abandonado e foi revitalizado,
que se transformou nesse grande complexo turístico, isso me fez lembrar do que aconteceu em Puerto Madeiro, em Buenos Aires, que é É uma parecido, é. situação, né, semelhante. Claro que é diferente o lugar, mas é a forma, né, que a cidade encontra para revitalizar, expandir, deixar mais atrativo para turistas Tem ali. uma roda gigante, Tem a roda gigante, grandona. né, um lugar que ali você tem tudo, basicamente tudo que você precisa ali. Exato. Olha, acho que a gente chegou no nosso top 3. Agora a coisa esquentou. Agora o bicho pega. É Ah, difícil posicionar, né? isso. Aqui. Porque. Essas três últimas foram sensacionais. É, Tá? Eu acho que assim, é quase que impossível mesmo você ir para a África do Sul e não não ir nesses fazer três. esses três passeios. Né? Então vamos lá, terceiro lugar. Anota aí. Table Mountain. Table Mountain. Table Mountain talvez seja. Primeiro de tudo, Cape Town. Sim, sim. Você tá. Table Mountain fica em Cape Town. E é basicamente o lugar que melhor representa a cidade, no sentido assim, turístico, né? Eu acho que todo mundo que fala, vou para Cape Town, vai ver um vídeo na internet, Vai vai ver. ouvir algum podcast, alguma coisa, você vai ouvir falar na Table Mountain. Inclusive a Table Mountain, tem um contorno dela desenhada na bandeira da cidade, que é uma Sim, bandeira bem estilosa, hein? Cheia de cores. colorida. Table Mountain, mas esse nome, por quê? Ela parece uma mesa mesmo? Né? Ela é plana, né? Eu acho que tudo pela questão da era geológica, a questão dos ventos. Então, ela realmente não é uma montanha como a gente está habituado, né? Que tem um cume, né? Que ela faz uma angulação. Ela é reta, na sua grande extensão, Ela digamos. tem uma parte que é, tipo, é o cume, né? Só que tem uma parte muito grande que é reta, Sim, que são quase 3 quilômetros. que é onde a gente faz a visitação. Você fica andando por ali. É, E você falou da era geológica, é uma das montanhas mais antigas que existe, mais de sim, 600 milhões de anos, mais velha que os Alpes, que os Andes, que o Himalaia. sim. E uma coisa interessante da Table Mountain, uma das várias coisas interessantes, ali em 2005, 2007, teve uma enquete mundial para você escolher as 7 maravilhas da natureza, as 7 novas Novas maravilhas da maravilhas. natureza. E é uma lista interessante. Ali você tem a Amazônia como um todo, você tem a Halong Bay, Vietnã, uma ilha da Coreia do Sul, as cataratas do Iguaçu, não tem como Sim, ficar de fora, imagine, né? E um dos que foram eleitos, justamente, Table Mountain, merecidamente, não é? com certeza. Foi o primeiro passeio que a gente fez quando chegou em Cape Town. A gente pousou, né, em Cape Town, que a Sim. gente foi de avião de Joanesburgo para Cape Town. Tava um dia lindo demais, um sol bonito. A gente viu que ia Calor. calor, viu que ia ter uma previsão provável de um pôr do sol legal, né? E Uhum. a gente chegou ali no início da tarde, então a gente basicamente chegou no hotel e foi direto para Table Mountain, até mesmo porque a gente tinha visto a previsão do tempo durante a semana, os primeiros dias ia ter a virada de tempo, tal, ia chover, então a gente já quis garantir, digamos assim. É, porque a Table Mountain é assim, você compra o ingresso, você escolhe o dia que você quer ir, e você vai ter 7 dias, a partir daquele dia escolhido, para ir na Table Mountain. Por quê? Porque pode acontecer um imprevisto em relação ao tempo, de ter vento e de simplesmente o teleférico não subir. E lá muda muito Muda rápido o rápido. tempo. Então, por mais que tenha sol ali, né, sem nuvem, passa uma hora, mudou completamente. Acho que é pela muito vento, né, a região. De uma maneira amadora, eu achei que o ingresso te dava direito a ir durante 7 dias, quantas vezes você quisesse na montanha. Sim. Tanto Tanto que que vamos aproveitar, vamos várias vezes. Daí quando a gente foi na segunda vez, nós fomos barrados. o cara falou, você já veio aqui, meu amigo? Ele falou, Teu ingresso não é válido. é, Daí, ops. ops. Mas não tinha fila, compramos Sim, novos ingressos. que assim, a gente fez a compra por aquele aplicativo lá, né, o Get Your Não, não, Guide. não. Esse, Esse na não? verdade, não. Esse você tem que usar o site oficial da Table Hum, Mountain. E quando você está lá, antes de ir, você entra no site para ver como é que está a questão do tempo, para ver se está tudo funcionando, porque é tudo informado ali. E que eu me lembro, o primeiro teleférico sobe pelas 8 da manhã
e o último sobe ali por volta das 18. E o último desce às 19. Daí quando você compra o ingresso, você tem que apertar numa opção que diz Return, que é o ida e volta. Porque você pode só ir e pode só voltar. Não, você não vai dormir lá, mas é que você pode descer andando, se você Sim, quiser. isso, tem Tem a uma opção de trilha. fazer trilha, exato. E eu Mas é acho uma que trilha longa, né? longa. E às vezes pode ser perigosa. Diz que tem alguns lugares ali que são um tanto isolados na questão da trilha, que o pessoal assalta mesmo. Ouvi dizer ali. Assalto, e às vezes se acontecer alguma coisa dá ruim, né? Porque a maioria, acho que dos turistas acabam fazendo com o teleférico, né? Teleférico. Ele cabe bastante gente, acho que umas 60, 70 Uhum. pessoas. Esse caminho que ele percorre, porque lá em cima é basicamente 1000 metros, né? Isso. Ele percorre em uns 3 a 4 minutos. Ali no meio do caminho você começa a sentir uma pressãozinha no ouvido até. É Eu como, senti. sim, é Você como também? se estivesse viajando para a praia, né? Que dá Isso. aquela pressão no ouvido, Uhum. começa a incomodar. E aí você pensa, nossa, eu quero tirar foto lá da Robben Island, quero tirar foto. Você não precisa sair do lugar, porque ele gira 360 e permite com que você veja tudo ali, nessa Sim. subida. Tudo, inclusive, a gente estava quase chegando no pico, eu vi um cara escalando a Table Mountain. Sim, eu achei que foi bem legal, porque assim, primeiro de tudo, a gente saiu daquele calor ali de baixo. Na metade do caminho, talvez uns 500 metros, 600 metros ali de altura, a mudança de temperatura foi drástica, né? Eu acho, você estava de bermuda, né, no dia? Sempre tô de berma, né? Padrão. E aí, assim, isso depois já fica até uma dica para os desavisados. Não, né? mas eu tinha uma blusa. Mas assim, não confia no sol, né, e no calor, porque lá em cima vai estar frio, Vai estar muito vento. provavelmente. Tanto que assim, eu tava com um sorriso de orelha a orelha, porque era muito lindo e impactante de ver já na subida, Sim. aquela montanha, e você vai, como é inclinado, o teleférico parece que uma hora vai até bater nas pedras, né, ele se aproxima muito. E a gente deu a sorte, eu diria, de bem na hora que girou, e a gente tava prestes a chegar na montanha, tava lá o cara escalando, Sim. não sei por quantas horas para subir todo aquele paredão com corda, grampo, e a gente ficou tipo 3 metros do cara, assim, né? E assim, eu com aquele sorriso congelado, eu senti minha gengiva dura, gelada, de tanto frio. E eu tava filmando ali, essa hora. Só que foi tão impactante ver esse cara escalando que minha mão tremeu, assim, e ficou horrível o vídeo que eu fiz dele. Eu não esperava, Não né, esperava, que não alguém esperava. louco fazendo isso. E, pô, e a vista lá é aquela coisa, você sobe e você começa a meio que contornar, né, a parte da Table Mountain, e cada cantinho te oferece uma vista absurda de Cape Town, dos arredores, porque você tem ali, você vê primeiro aquele estádio de futebol, você vê a Robben Island, você vê a Lions Head, que é outra montanha, você vê Aquela região das vinícolas. a região das vinícolas, atrás daquele morro. Que a África do Sul também é conhecida pelos vinhos, né? Então, também, às vezes, é um passeio legal de se fazer. E você tem a vegetação típica ali, que é os fynbos, que é tipo uns arbustos, tem vários tipos assim, e tudo deixa bem bonito. E foi ficando cada vez mais bonito à medida que o sol foi se pondo. Eu acho que uma dica é ir no pôr do sol. Eu acho que deve ser um dos momentos mais bonitos por causa da luz, né? Só que a gente fala, vai no pôr do sol, mas pode ir pelas 4 da tarde, porque você vai andar, vai ver tudo, vai tirar foto, e você vai tirar foto quando a luz estiver mais bonita. E ali em cima tem tipo um restaurantezinho que, pô, se tá um calor ali, que às vezes fica calor ali em cima. Não foi no nosso Dependendo caso. da época do ano, né? Você tá lá em cima, pega uma cervejinha, fica observando ali. No nosso caso, a gente pegou expressos, que também é uma excelente pedida. Uma bolachinha. Uma bolacha, você senta, fica vendo. E, ali de cima, da Table Mountain, a gente consegue ver até Cabo da Boa Esperança. Sim. Que é um lugar histórico, né? Questão de geografia. E você consegue ver dali. E tem lojinha também, né? Sim. Até eu achei legal que tem touca, tem blusa, moletom. Às vezes os desavisados, foi é ali verdade. Meio, tá morrendo de frio, é uma estratégia. Já garante um souvenir e acaba se protegendo. E ali por 6 e pouco, toca um alarme.
Que é tipo um sinal, pessoal, daqui a pouco você tem que descer, todos vocês, Agiliza, senão... galera. É porque assim, como ela é grande, né, a possibilidade de caminhada tua ali, para quem é um pouco mais lento e querendo ou não é pedra, né? Ela é segura, super tranquila, né? Tranquilo. Mas é mais plana assim. Mas às vezes tem muito idoso ou pessoa que vai com criança, então para dar uma agilizada, contornando já para a região do teleférico, né? Basicamente, não é à toa que a Table Mountain é uma das 7 maravilhas naturais do mundo, que é um dos Sim, símbolos da cidade. Não tem como não subir nela, eu né? acho que de montanha foi uma das mais interessantes que a gente conheceu já. Só reafirmando o nosso amor por montanhas. Sim, Como, putz, é uma energia, uma é, experiência. eu acho que é a questão é aquilo que a gente sempre fala, né? A natureza ensinando sem falar uma palavra, né? Então, acho que a questão da natureza em si, mas a montanha, pela questão da complexidade, da altura, da imponência, é incrível. Acho que é uma forma, cada vez que a gente precisa se reconectar com a gente mesmo, dar aquela pausa, aquele respiro, e ter ali mais aquele momento de atenção plena, que é importante para aliviar estresse, é incrível. E nas viagens a gente normalmente procura buscar uma montanha quando possível, porque acaba tendo essa, essa experiência. Falando em montanha, tá na hora de ir para o segundo lugar. Sim. Pode parecer um tanto estranho a Lions. Putz, já dei o spoiler, mas Lions Head é o nosso segundo lugar. Pronto, pronto. Mais uma montanha, Mais uma né? montanha. Também Mas, em Cape Town. sim, do lado da Table Mountain. Mas Exato. por que a Lions Head está na frente da Table Mountain para nós? Lembrando que é nossa experiência pessoal. É porque para chegar na Lions Head a gente fez a trilha. É, Subimos a Lions Head. Então tem essa experiência junto com o impacto da questão da beleza da sim, Lions Head, mas também o fato que da Lions Head a gente vê a Table Table Mountain. Mountain. Então, por isso que a gente botou na frente a Lions Head. Sim. Então a gente chegou lá de Uber, né? Fomos de Uber até o início da trilha, digamos assim. De Uber, você chega até um estacionamento pequeno que tem ali, você fica de frente para a trilha. Tem 2 caminhos, o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito você vai para outra montanha, que é a Signal Hill, que é como se fosse o corpo do leão. E dessa Signal Hill tem gente que pula de parapente Eu acho que é Asa Delta, né? também. Asa delta, Asa verdade. Delta É. Paraglide, não sei se fala assim. Putz, eu não sei te dizer. Enfim, né? Mas tem bastante gente fazendo esportes aéreos. Aéreos. Boa. Do lado direito você vai para Signal Hill. Do lado esquerdo você começa a trilha da Cabeça do Leão, Lion's Head, que foi para onde a gente foi. Começo, uma trilha grande, uma caminhada suave, tranquila. É, estrada tipo de chão, De chão, assim, né? Um pouco escorregadia. E íngreme, mas bem aos tranquilo. poucos. E você vai aproveitando a vista. De um lado ali você tem a Table Mountain, você tem a praia de Camps Bay. E à medida que você vai contornando, né, girando ali, você vai vendo mais coisas. Vai vendo o V&A Waterfront, a gente consegue ver a Roda Gigante, Robben Island, as montanhas lá da região do vinho, que é Sim. Stellenbosch e Franschhoek. Então, difícil não ficar impactado com todo esse visual. E daí a gente continua subindo. A gente foi de manhã. E Acho que quando a era gente tá umas subindo. 10 da manhã, né? Isso. E já tinha bastante gente descendo. Sim, E a maioria que descia tava com um sorrisinho no rosto, dando bom dia pra gente. isso. Todo mundo feliz na Na trilha da montanha todo montanha. mundo é amigo, Todo né? mundo é amigo. Quando você lê sobre essa trilha, fala ali que leva por volta de 2 horas e meia para subir e descer. Só que acho que a gente levou mais porque eu parava muito para tirar foto, que eu Sim. tava. Não é porque a gente tava sedentário, que é contrário à prática dos exercícios físicos, não. É, Mas é até porque. porque não foi uma trilha cansativa, Ó, mas é. E foi tranquila até chegar, digamos, ali no. Bem no terço final, né? eu acho que Que 70% da trilha é tranquila. Isso, porque lá pra cima vai ficar é quase um semi-desafio. Vai ficando mais estreito, vai ficando mais íngreme. A gente teve que usar nossas rudimentares técnicas de escalada. Sim, que praticamos
Indoor. Indoor. É uma escalada entre aspas, né? Que é a mistura de caminhada com escalada. Porque tem que usar a mão para ajudar a subir. Não tem Sim. como ali ter umas partes. Tem escada, tem grampo também que eles colocam para auxiliar, né, nesse processo. E ali você tem que dar uma concentrada para botar um pé na frente do outro, subir devagarzinho, para não correr nenhum risco. Tem um certo risco. Porque tem muita gente que sobe essa trilha até esse terço final. E já tá excelente. Sim. Né? Você já teve uma experiência legal. Já. Só que a gente queria chegar no cocoruto do leão, né? Eu pensei, pô, não estamos... chegamos até aqui para nada, né? Para nada não, mas assim, o principal... Precisamos, né? até o final. E assim, a questão da montanha, eu acho que também traz muito isso, né? Essa atenção plena que a gente tinha falado. Então é um momento que você, pelo menos para mim, ela traz muito significado porque é aquele momento que eu esqueço até da minha vida real, né? Uhum. Que eu tenho uma casa na minha cidade, um trabalho específico, problemas para resolver quando voltar. Então, assim, deixa quieto isso tudo aí. Exato, até mesmo porque é uma questão de sobrevivência, porque se você dá uma pisada em falso ali, você cai, realidade, se quebra e tá ferrado. Então, é uma forma de você se conectar com você mesmo e aproveitar 100% aquele momento. No geral, eu diria que, se for para avaliar o nível de perigo dessa trilha, de 1 a 10, eu diria 5. O que você falaria? Eu acho que sim. E assim, uma coisa que, vamos ser honestos, né? Tem que fazer a trilha preparado com água, com um sapato adequado, uma calça, para não ralar tanto perna. Porque assim, a gente viu cada pessoa fazendo trilha que eu pensei, não é possível. Com All-Star. Não, tinha gente com sapato liso, assim, que você só via calça jeans justa, que não te dá mobilidade, porque nessa semi-escalada você tem que abrir as pernas, levantar de um jeito mais flexível, senão você não sai do lugar. E lá em cima, você escolhe um cantinho, estica as pernas, toma um gole de água, aproveita o visual de Camps Bay. Eu acho que de lá a gente tirou uma das melhores fotos da viagem. Sim, a clássica foto do pé e o mar na frente, assim, de cima. Sim, a cor do mar ali, por causa do sol que estava no dia, o céu limpo, refletindo ali no mar, assim, os tons de azul, verde, ficaram incríveis. E daí a gente colocou nossos pezinhos, digamos assim, né, no ar ali, bem na ponta da montanha. Inclusive, ali tem algumas pedras que alguns turistas mais aventureiros tiram Ficam fotos, mais pra... né? Arriscado, né? Pra quê? Melhor, né? Ficar de boa. Mas assim, dá pra fazer algumas fotos bem legais. Pra descer, às vezes é um pouco mais difícil, porque você tem que esticar muito a perna. Eu escorreguei umas 3, 4 vezes. Eu ia no embalo, assim, dava uma escorregadinha. Quer dizer, não escorreguei de cair, mas... Bom, inesquecível, merecidamente em segundo... E isso nos leva ao nosso primeiro lugar. Putz, quem que tá faltando numa viagem à África do Sul, meu Deus? Eu acho que todo mundo já sabe qual é o número 1, né? Safari. Então vamos lá. Nós escolhemos fazer em um parque chamado Pilanesberg. Pilanesberg, porque quando você pensa num safari na África do Sul, você vai pensar no Kruger. Kruger, ele é gigante, ele é extremamente famoso, assim, e lá tem todos os animais, e são vários. Acho que o Kruger atravessa 3 países? Se eu não me engano, 2 ou 3 países. O Pilanesberg, ele fica na África do Sul mesmo. Né? Só na África, porque, veja, vamos comparar. O Kruger, ele tem 19 mil quilômetros quadrados. 19 mil! Que equivale a um estado brasileiro pequeno, tipo Sergipe, assim. E o Pilanesberg, ele tem 500 quilômetros quadrados, que é o tamanho de uma cidade tipo Porto Alegre, é muito menor. Mas é grande, vamos pensar, nossa, é enorme, né? Impossível você conhecer tudo. Não conhece. Impossível. E assim, o acesso ao Pilanesberg é mais tranquilo. Você... por uma distância de 2h30 de Joanesburgo, você chega no Pilanesberg. O Kruger são mais de 5 horas para chegar de carro. Isso de carro, Você pode até pegar um avião, que é meio difícil assim, para chegar lá. E também o Pilanesberg, eles falam que ali é livre de malária.
E no Pilanesberg existem vários hotéis, lodges, que eles falam, que você escolhe um e você vai ficar praticamente... Não, você fica dentro do parque. Exato. Até mesmo porque, assim, para entrar no parque, tem um portão, a principal, e tem tipo um guarda, né, que ele vê teu nome ali, dependendo do acesso que você vai para aquele hotel, né? Isso. E acho que é legal falar, daí isso cabe a cada um, escolher, né, o tipo de local que quer ficar, né? Então dá para de repente pegar até uma cabana, acho que tem alguns locais que são mais Uhum. roots assim, né? E os hotéis mais de luxo. Então vai do bolso de cada um e da experiência que É. quer viver, né, também. Mas por que é tão interessante fazer um safari? Por que está em primeiro lugar? Por que você tem que ir na África do Sul e ir para o safari? Tá. Para mim é complicado falar isso porque Você ama os animais. mas eu acho que era um sonho que eu tinha desde a minha infância. Então, Hum, eu via aqueles programas da Discovery, no canal Cultura, quando era criança, e eu ficava vidrada, né, com uhum. hiperfoco naquilo, e sempre pensava, será que um dia eu vou ter a possibilidade de conhecer, assim, né? Porque a gente vê animal, acho que todo mundo já acabou acessando esses animais mais selvagens em zoológico. Né? Então, por exemplo, a gente que é de Curitiba tem o zoológico, né, da região, e outras cidades, né, do Brasil tem. Você consegue ver um Você vê uma elefante, girafa. exato, um leão, né? Uhum. Mas assim, ele está enjaulado, ele é alimentado de forma artificial, digamos, né, pelos humanos. É completamente diferente, né? Então, para mim foi uma experiência única e eu diria que se não foi só a melhor experiência dessa viagem, mas eu diria que o primeiro safari que nós fizemos, porque nós fizemos 4, a gente já vai explicar melhor isso, mas o primeiro dia, eu diria que talvez tenha sido uma das melhores Hum. experiências da minha vida. Eu pude perceber isso pelo teu sorriso de orelha a orelha. Sim. A sensação que todo mundo que vai perguntando pra gente como é que foi a viagem e tal, né? Eu, quando falo dessa parte, eu Os fico. olhos brilham. É uma sensação absurda, assim. Então, eu acho que independente da pessoa estar assim tão vidrada com relação a esse passeio, ela vai aproveitar, né? E assim, é um misto de sensações, porque ao mesmo tempo dá medo. Eu tava com medo. Eu acho que um mês antes eu comecei em alguns momentos em casa a ficar pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que vai acontecer uma Não, coisa? toda hora aparecia vídeo no teu Instagram, assim, de Sim, rinoceronte perseguindo o carro e... isso, elefante indo atrás dos jeep lá, meu Deus do céu, né? Mas lá no Pilanesberg, eles estavam, parecia acostumado com os jeeps, nem ligavam, a maioria. É, mas assim, né, é aquela coisa, é animal selvagem. É, Então você não tem muito como ter certeza da forma que eles vão reagir, né? então, no nosso caso ali, a gente ficou num hotel, num lodge, chamado Three Shepherds Game Reserve. E a diária te dá direito a 2 safaris. Um às 5:30 da manhã e um às 4:30 da tarde. Por que esses horários? Porque no horário no meio da tarde, meio-dia, os, Os animais os estão mais vão descansando. estar... Eu acho que é bem válido falar o seguinte: esses horários, a temperatura ela é mais amena, né? Uhum, Então a gente tem que pensar assim: a região ali do Pilanesberg, ele tem uma amplitude térmica bem uhum, intensa. Então, no pico ali, 1 da tarde, vai estar 33 graus fácil, né? Isso em setembro, a época que a gente foi, né? uhum. E bem cedinho, ali, 5:30 da manhã, você vai pegar 10 graus, fácil, fácil. É. Lembrando que essa sensação de frio vai ficar um pouco mais intensa em função do transporte, que é aqueles jipes abertos, e o cara vai dirigindo relativamente mais rápido e vem vento, e em cerca de 10 minutos você já está congelado. Mas, como é um safari, digamos, confortável, tem cobertinha dentro do Jeep, né? Acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. Eu E daí acho. essa questão que você estava falando. Os animais, bem nesses períodos, depois das 9, 10 da manhã e até umas 4,
eles ficam mais escondidos, né, em locais que tem sombra, Uhum. então o acesso a eles também seria um pouquinho mais difícil. E no primeiro safari que a gente fez, é interessante, você tá no Jeep e fica uma certa adrenalina, assim, porque a gente tem que ir em busca de um animal, a gente não sabe qual que vai encontrar, não sabe aonde, e a gente teve a sorte de virar uma rua e dar de cara com um elefante Sim. se alimentando tranquilamente. E acho que esse elefante nesse dia foi o que a gente viu mais de perto. Tava muito perto. Eu me lembro assim me deu muito um misto de sensações que eu pensei, meu Deus, eu acho que ele não gostou de ver minha cara, porque me deu a sensação que ele me olhou no olho mesmo, ele estava comendo, Pareceu. e aí ele ficou um pouco agitado, ele começou a se mexer, fazer barulho, abanar aquelas orelhonas e veio aquele vento na minha cara. E fez um Contato. barulho ali, deu, meu Deus do céu, agora, não sei se eu continuo filmando ou não, porque esse bicho pode vir para cá e aí o que vai acontecer? Mas, assim, me mantive calma, respirei, sem me movimentar, e de repente o bicho se acalmou e continuou comendo bem em paz. Então, assim, foi incrível a sensação, né? Você vê, sentir o cheiro até do bicho de perto, é Na incrível. verdade, eu falei que foi o primeiro bicho que a gente viu, mas o primeiro lugar que o nosso guia parou foi diante de 3 cocô de rinoceronte, tipo, para explicar que esse rino... É legal, né? Mas Os tipos, né? É que assim, os caras são muito experientes, são. né? Até pelas pegadas na Não, ele já estrada, sabe. as fezes, se estão mais frescas ou não, ele já sabe se o animal está perto ou já está mais longe, em quanto tempo que aquele bicho Uhum. passou e Não, qual que é é a chance sinistro. de encontrar aquele bicho, né? E tem outra questão que cada Jeep vai meio que por um caminho específico, né? E às vezes durante o passeio tem alguém que encontra um possível leopardo lá longe e ele vai avisando os outros. E aí é um Deus nos acuda. O cara acelera e vai mesmo, vai pra É, cima. E, e só que, pô, você começa a se chacoalhar naquele Jeep, eu saí com hematoma do Jeep. hematoma é o de menos, né? Eu acho que quem não Não tinha caí já hérnia de disco teve. acaba tendo também, né? Inclusive, isso me faz pensar numa coisa que eu observei no Lodge, é que tem uma quantidade grande de pessoas um pouco mais velhas, né? Eu acho que até 70 a mais, né? 70 a mais. E eu até fui dar uma pesquisada. Pô, será que é coincidência? Mas parece que o pessoal procura mesmo, porque é uma forma de você ter aventura com um certo conforto. Sim. E tem muitas pessoas que têm uma lista do que fazer e botam o Antes de safari morrer, né? e assim, mas é uma aventura com conforto. E no geral né? Sim, sim. Eu penso assim, a gente sai, né, dentro de um carro bom e vai fazendo ali a visualização interna, não pode de forma alguma sair do carro, né? Isso É, a gente é o recebe mínimo, né? orientação, né? E A pessoa que sai do carro no meio do safari, desce assim, né? Porque ali você pode, com o teu próprio carro, entrar, mas você sim, não pode sair do carro. exato. E é legal com o teu próprio carro, porque de repente você para num lugarzinho ali e fica um tempão, até É, aparecer algum animal. e assim, às vezes vendo aquele animal, né? Porque às vezes a gente ficava cerca de 2 minutos É, para ver um elefante só, e ia em direção a outros, né? só que, A claro, busca. é muito mais fácil o guia achar um Exato. bicho do que a gente que não E tem mais seguro, né? muito mais seguro. Inclusive, teve um turista que estava com a gente que perguntou pro, pro guia: Você tem arma? Daí ele falou: Não, não, eu sou arma. É. Tipo, E no fundo, acho que é, a gente coloca a nossa conta em risco quando decide fazer um passeio desse tem um também. risco. Exato. Gostei também do safari que a gente foi subir uma montanha Sim. e lá de cima tem uma vista espetacular de toda a região. Você vê a savana, as colinas, aqueles vales bem abertos, arbustos, bem típico assim. Os lagos, né? O lago, tem um lago gigante, um lago onde tem hipopótamo. Sim. Aliás, se for, qual animal você escolheria assim que você mais gostou de ver de Eu acho que perto? assim, todo mundo vai para a África do Sul querendo ver Big o Five. Big Five, né? Eu sempre esqueci os Big Five. Quem que é? Leão, Leão, leopardo, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. búfalo. Putz, a gente não viu o búfalo, né? A gente acabou não tendo a oportunidade de ver o búfalo
que inclusive a gente ouviu falar que ele estava com um bebezinho. A gente viu o cocô de búfalo. Cocô de búfalo. Serve como E o leopardo pro não cheque vimos da também. lista, né? E o leopardo, porque na realidade o que aconteceu no primeiro dia do safari, inclusive, os guias começaram a se comunicar ali e um deles falou que tinha visto um leopardo que tinha acabado de fazer uma caça, né? Então ele tinha acabado de matar um bicho e estava em tal região. E o Jeep saiu em disparada para esse lugar. Isso, e detalhe, a gente já estava retornando para o nosso hotel. Eu já estava cansado, já... Exato. Mas vamos atrás, vamos em busca do... Só que assim, já estava bem escuro, né? Acho que já era quase 7 da noite, frio. E daí o cara tacou-lhe pau, assim, sabe? Poeira na cara, cabelo duro mesmo que fica. E aí, assim, quando a gente chegou no local, o leopardo não estava mais. Quem estava eram os leões. Então, pra gente também foi uma oportunidade, né, de ver esses animais. Mas, pelo que a gente entendeu, os leões viram que o leopardo tinha caçado e foram pegar a caça dele, roubaram, digamos assim. Que é uma estratégia que muitos, né, acho que o rei da selva acaba fazendo isso mesmo. Mas você está fugindo da minha pergunta. Qual foi o animal que você mais gostou de ver no safari? Ah, verdade. Eu achava que não seria, mas foi. Quem? A girafa. Mas o meu também é girafa. A girafa é elegância pura. Sim. Eu acho que quando você vê, que nem teve alguns momentos, umas 4, 5 girafas andando juntas, assim, numa distância até de 20, 30 metros, a sensação que dava, ainda mais com aquele pôr do sol brilhando naquele capim dourado, era como se elas estivessem flutuando sobre nuvens. É algo assim mágico. Flutuando sobre nuvens. Eu não sei nem descrever de tão poético que é essa imagem, né? Então... Olha, eu acho que com essa frase a gente já entende porque ficou em primeiro lugar. Sim, sim. Eu diria que cada passeio que nós fizemos, animal diferente que a gente viu, a parada que a gente fazia para visualizar o comportamento deles, de uma forma geral, fez com que eu até me reconectasse comigo mesma em algumas questões, e eu diria que recarregou a minha bateria, sabe? Então, assim, era um período de férias, né, que a gente já almeja isso, mas o safari em si foi o momento que eu senti aquela energia explodindo, assim, sabe? Eu diria que, para mim, a questão de fazer a trilha no Lions Head teve esse efeito de como é que você falou? Recarregar? Recarregar a bateria. Então, Lions Head teve esse efeito em mim. E no teu safari. Safari. Pô, legal. E assim, uma coisa que eu acho legal de contar, né? O nosso hotel era bem seguro, né? Porque ele tinha... Era protegido, com cerca. Eu não senti medo em nenhum momento, assim, de eu andar lá. O que tinha muito era alerta de possibilidade de cobra, mas a gente não viu nenhuma cobra. Não vimos, mas eu fiquei com medo num lugar específico do hotel, que era o chuveiro. Então... Vamos falar um pouquinho sobre... Eu nunca tomei banho tão rápido na minha vida. Acho que é estratégico deles lá. Então, o hotel, ele o quarto em si... Excelente. Tem ar-condicionado, tem piscina no hotel. Hotel ótimo. Isso, tem uma banheira dentro do quarto. Mas, assim, banho mesmo, a gente gosta mais de banho chuveiro, ducha. Né? Ainda mais depois de tanto pó na cara, o cabelo duro, né? E aí, o que aconteceu é que a gente volta do safari noturno, ali por umas 7 e pouco da noite, e já vai direto jantar, né? Então a gente jantou, até nesse dia foi engraçado, um desses dias, que o garçom que nos atendeu se chamava Simba. Né? O Simba era fantástico. Eu me senti simplesmente, nossa, eu realmente estou na África, nunca vi alguém com esse nome Simba. E aliás, foi o Simba que foi devolver o teu celular que você esqueceu na mesa do jantar, porque você estava... extasiada com as girafas Isso. E aí, quando a gente sai, né, do jantar, já é tarde. E detalhe, a gente tem que acordar super cedo no dia seguinte, 4 da manhã. Né? 4h30 da manhã. 4h30 para dar continuidade ao novo safari. Então, assim, chegar no hotel depois desse jantar no teu quarto, melhor dizendo, e você toma um banho e já vai dormir. E aí, o banho era externo. Mas assim, tava frio, né? Tava uns 10 graus a temperatura. Só que o local do banho, ele era
quente porque ele era feito de pedra e o dia inteiro, Ficava o calor ali, exato, armazenado. 33 graus ali naquela pedra, então você pisava na pedra, encostava na lateral ali, era tudo quente. Não passa frio para tomar. Porém, vamos ser honestos, o medo que dá de tomar no meio da selva é absurdo, porque você fica pensando, meu Deus, será que vai vir uma cobra? Será que vai vir um macaco? É Algum legal, né? bicho? Porque você, pô, é um silêncio. Você, Sim, nossa, eu tô tomando banho meio que na savana aqui. isso. Então, Daí você mesmo, olha para cima, aquele céu pois é, legal. cheio de estrelas, sem uma luz na região ali, né, perto. Então você vê aquele céu estrelado, a lua, né, e a gente pegou ainda um período de lua cheia. Foi assim também. É legal, daí você escuta um barulhinho ali e diz, Isso, meu Deus, tem que tomar banho rápido. É uma forma de eles economizarem água, porque você não fica muito tempo ali, não. exato, Apesar exato. de ser Sim. interessante. Mas também é uma adrenalina bem gostosa. Então, é isso. A gente agradece aí a presença de você que provavelmente procurou no Spotify ou alguma outra plataforma alguma coisa sobre viagem na África do Sul e acabou caindo aqui. Esse é um episódio piloto. A gente está testando bastante coisa. Aos pouquinhos a gente espera ir melhorando. Então é isso. Um abraço a todos e tchau!